Graças a Paz, boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Regular Maranata, né? Nós vamos ter alguns hinos agora de louvor e adoração, na sequência uma mensagem, tá? Um aviso rápido, acabou de ser publicado um novo decreto, tá? Então, nós vamos passar mais informações depois para os irmãos, mas a princípio esse decreto ele permite o funcionamento da igreja com algumas restrições. Vou passar depois as informações no grupo da igreja, na página do Facebook, né? Possivelmente na quinta-feira ou quarta, né? Ele não especifica se há proibição ainda de quinta e sábado, mas se não, na quinta-feira nós vamos nos reunir para o nosso culto de oração, mas com um horário diferenciado, tá bom? Então, muito feliz de estar com os irmãos para adorar o nome do Senhor. Reúna a família, vamos adorar a Deus. Amém? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixarás, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus.
Graças e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um culto de adoração a Deus, um pouco diferente, né, do que nós estamos habituados, né? Mas graças a Deus nós temos ainda essa oportunidade de meditar na palavra de Deus e aprender, né, aquilo que Ele espera de cada um de nós e como essa palavra tem nos auxiliado, né, nesse tempo. Nós começamos a meditar em Neemias domingo passado, né? Domingo passado nós vimos o capítulo de número 1 do livro de Neemias, vimos o plano de fundo, né, que Neemias está inserido, e aprendemos algumas lições importantes, né? Aprendemos que antes de recomeçar, antes de reconstruir áreas da nossa vida, nós precisamos tomar alguns passos, né? Vou revisar com os irmãos para os irmãos lembrarem. Primeiro passo: reconhecer quem Deus é. Quem Deus é na sua vida, né? Qual o tamanho de Deus diante dos desafios que aparecem. Segundo passo: perseverar na oração, né? Nós precisamos orar. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo nos diz: perseverai na oração, para que nós tenhamos paciência em meio à tribulação, né? Terceiro ponto foi confessar pecados. É necessário que em nossas orações haja confissão de pecados. Todos nós erramos. Deus não espera que eu ou você sejamos homens e mulheres perfeitos, mas sim homens e mulheres sensíveis às nossas falhas e que busquemos o arrependimento e o perdão de Deus. O outro ponto, quarto passo, Neemias lembrou das promessas de Deus, né? E como filhos de Deus nós devemos lembrar também aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, aquilo que Ele prometeu, que se cumpriu, e aquilo que Ele prometeu e há de se cumprir também. E o último passo foi obedecer a Deus, né? Uma vez que nós oramos por um recomeço, oramos por uma reconstrução em nossa vida, nós temos que obedecer a Deus quando Ele responder essa oração. Amém? E hoje nós vamos meditar no capítulo 2, que é a sequência, né, daquilo que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos pensar, nós vimos semana passada antes de começar. E aqui nós vamos pensar agora começando a reconstrução, né? Qual deve ser a nossa postura quando nós formos começar, né, a reconstruir relacionamentos, reconstruir áreas da nossa vida que precisam disso, tá? Eu vou ler o texto, vou ler o capítulo 2 de Neemias. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, tá? Eu dou na sequência e nós vamos orar. A palavra de Deus nos diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Eu nunca tinha estado triste na presença do rei. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Com o meu rosto não poderia parecer triste? A cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei, versículo número 4. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parece bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar, para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu o meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores das províncias ao oeste do rio Eufrates, com instruções para que permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar em Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim.
Fui aos governadores das províncias, ao oeste do rio Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército, cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio prover o bem aos israelitas. Verso 11. Assim cheguei a Jerusalém 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daqueles que eu montava. Depois de escurecer, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco, para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que estavam sido destruídas pelo fogo. Haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho que havia, não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron, inspecionei os muros ali antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, ou os sacerdotes, ou os nobres, ou os oficiais, os outros que realizaram o trabalho, com os outros que realizariam o trabalho. Mas então eu disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas. As portas foram destruídas pelo fogo. Venham e vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim. E lhe relatei a minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas, quando Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam dos nossos planos, zombaram de nós, com desprezo, e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus do céu nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós estamos diante da sua palavra mais uma vez. Fala conosco, nos ajuda, meu Senhor, a aprender, a aplicar, meu Pai, esta palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 2 de Neemias começa falando assim: no mês de Nissan, né? Isso se daria entre março e abril, de acordo com o nosso calendário, né? Então seriam mais ou menos 4 meses após a chegada de Hanani e seus amigos para falar com Neemias, né? Apresentar as más notícias. Então, Neemias ficou cerca de 4 meses orando a respeito daquilo que ele tinha ouvido, né? Orando a respeito daquela má notícia, né? Que ele recebe do seu irmão. O rei ainda era o rei Artaxerxes, né? E ele continuava a servir ao rei. Ele continuou fazendo as mesmas coisas, né? Ele temeu, ele chorou, ele lamentou, ele orou buscando a Deus e continuou trabalhando, continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, né? O copeiro do rei. É muito importante nós destacarmos essa função de Neemias, né? Porque o copeiro do rei não era qualquer um, né? O copeiro do rei era alguém que tinha intimidade com o rei, era alguém que provava a bebida do rei. Naquele tempo havia-se muito receio da pessoa ser morta por envenenamento, né? E o copeiro do rei sempre estava ouvindo, né, as conversas do rei. Muitos acreditam que em alguns momentos o copeiro chegava até a dar conselhos ao rei. E Neemias tinha essa função. Na introdução a gente já consegue tirar um grande princípio, é que Deus usa
quem ele quer, aonde ele quer, da forma que ele quer. Outra pessoa não teria acesso ao rei para pedir aquilo que Neemias pediria. Então, muitas vezes, Deus nos coloca em lugares para que dali nós sejamos porta-voz dele, para que dali nós tenhamos a oportunidade de falar a respeito dele, né, de levar as boas novas, né, do Evangelho àqueles que se perdem. E Deus vai usar Neemias, né, vai usar Neemias de uma forma grandiosa. Mas o livro de Neemias está falando de uma reconstrução, mas ele está falando de algo mais. Ele está falando a respeito de um homem temente a Deus. Um homem que se relaciona com Deus. Por isso que Neemias tem êxito naquilo que ele vai fazer. E discorre o texto, não é? Ele diz que ele estava servindo vinho ao rei e nunca tinha estado triste em sua presença. Algo interessante também é que ninguém poderia estar na presença do rei triste, né? Se você lembrar da história de José, o copeiro do rei estava preso, né, junto com o padeiro. Né? Em qualquer situação, se naquele momento que o rei olha para Neemias, ele não gostasse do semblante de Neemias, ele poderia mandar prender Neemias. Né? Nós vemos aí que o rei tinha um certo apreço pela vida de Neemias e pergunta no versículo 2. O rei perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. O rei olha para a feição de Neemias e percebe que Neemias está triste. Não está doente, mas está abatido. Está profundamente angustiado. Ele percebe essa angústia de Neemias, percebe que Neemias está passando por um momento difícil. Isso acontece conosco também, que muitas vezes nós ficamos abatidos, né, devido aos problemas que nós enfrentamos. Nós podemos estar abatidos agora, né, porque a igreja não está aberta. Nós podemos estar abatidos porque nós recebemos notícias ruins, né, o falecimento de alguém, uma outra situação. Isso nos abate e é interessante que o nosso semblante ele muda, né? Alguém para servir o rei, ele deveria estar alegre, contente. Não poderia estar abatido. E o rei consegue perceber isso. E Neemias vai falar a respeito daquilo que estava acontecendo na sua vida. Né? Daquilo que fazia ele sentir esse abatimento, sentir essa dor. Né? E no versículo ainda de número 2, finalzinho do versículo, ele diz, né? Fiquei com medo. Neemias mostra que, por mais que ele seja um homem grande, usado por Deus, um grande líder, ele sentiu-se o quê? Com medo, né? Quantas vezes nós nos sentimos medo? Hoje de manhã, no devocional, nós meditamos no Salmo de número 27, e diz lá que Davi diz que ele não teria medo, né? Porque o Senhor é a luz, a salvação dele. Mas em muitos momentos da vida a gente se encontra com medo, né? Por que Neemias tem medo de falar com o rei, né? Porque dependendo daquilo que ele falasse, dependendo da forma que o rei viesse interpretar, Neemias poderia perder sua vida ou ser preso. Mas ele teme. Ele teme, mas ele não permite que o medo lhe caia. Ele não permite que o medo deixe aquela oportunidade passar, né? Por que isso, meus irmãos? Porque tudo na nossa vida, né, a dor, ela não deve ser a nossa última palavra. O medo não deve ser a nossa última palavra. Nós devemos crer que Deus pode transformar nossas vidas. Deus pode pegar essa situação que você está passando agora e mudar. Mas para isso nós precisamos deixar fora esse medo. Esse medo que Neemias sente é um medo natural, um medo que nós sentimos. Mas Deus espera de cada um de nós é que o perfeito amor ele deve lançar fora todo o medo, né? Então, se nós confiamos em Deus, deixemos o medo de fora, né? E Neemias deixa o medo de fora, de lado, né? Deixa o medo
para que ele venha aproveitar aquela oportunidade que ele tem com o que o rei falou com ele. Algo interessante também aqui, se você lembrar do livro de Esther, que é um livro contemporâneo da época também, você vê que o rei pergunta a Neemias, Neemias não chega e fala com o rei. Neemias não poderia chegar para o rei e falar, vamos marcar uma hora para a gente conversar, eu estou passando por alguma coisa. O rei toma a iniciativa de falar com Neemias. E Neemias precisa aproveitar essa oportunidade. Pode ser que não aconteça de novo, né? Então, quando nós queremos, nós almejamos recomeçar, quando nós almejamos reconstruir, né? Nós precisamos, em vez do medo, ter coragem, né? A coragem não é ausência de medo. Coragem é, apesar do medo que nós temos, nós persistimos, né? Nós conseguimos persistir. E acontece algo impressionante aqui. Verso 3. Mas respondi, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruína, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias expõe ao rei o motivo pelo qual ele está abatido. Ele abre seu coração. Quando nós temos oportunidade, nós devemos também abrir nosso coração. Ele fala exatamente aquilo que está acontecendo. E o rei, ele responde, ele fala, ele dá a palavra certa que Neemias precisa aqui, né? Nós percebemos a ação de Deus na vida de Neemias. Novamente frisando, Neemias é um homem que confia em Deus, Neemias é um homem que se relaciona com Deus. E versículo 4, o rei responde para ele, o que você deseja que eu faça? Meus irmãos, esse versículo 4 aqui, ele vai determinar todo o livro, não parece. Mas se o rei não tivesse, né, exposto, né, de certa forma, aberto essa possibilidade para Neemias, não haveria reconstrução, né? O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Nós vamos pensar então quais são os passos para a reconstrução, né? Neemias, ele toma alguns passos para reconstruir. Nós vimos semana passada os passos para recomeçar num sentido pessoal, né? Olhando primeiro para dentro. Agora nós vamos pensar quais são os passos para começar essa reconstrução. E são três passos, que nós vamos pensar essa noite. O primeiro passo já está aqui no versículo 4, que diz assim: o rei pergunta, o que deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar aos deuses do céu, respondi. Interessante, irmãos, Neemias já está orando há um período, pelo menos 4 meses, né? O texto diz que quando ele recebe uma notícia, ele ora, ele lamenta, ele jejua, né? Então Neemias já está num processo de oração. Ele não sai ali e fala, olha senhor, só um minutinho, vai para um quarto para orar. Não. Ele pensa, agora é a hora. Senhor, sê comigo. Isso mostra intimidade. O outro momento na palavra de Deus que a oração é curta, mas a ação de Deus é sobrenatural, é quando Elias está no Monte Carmelo com os profetas de Baal. Eles estão orando cerca de meio-dia ao seu Deus e nada acontece. Neemias, depois de agravar ainda a situação, né, manda jogar água sobre o sacrifício, né? Ele ora a Deus, uma oração curta, uma oração breve, e Deus age. Isso nos mostra o quê? Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vamos sentir esse agir dele em nossas vidas. E diz assim, depois de orar aos deuses dos céus, eu respondi, Neemias busca a Deus. Ele sempre está buscando a Deus. Uma lição importantíssima em nossas vidas. Buscar a Deus. Como anda a sua vida de oração? Você tem buscado a Deus dessa maneira, né? Semana passada, fazendo um curso, né, sobre Atos,
Achei muito interessante uma palavra do pastor, ele disse que Deus, ele, antes de alguém ser usado por Deus, inicialmente as pessoas precisam ser capacitadas por Deus. E muitas vezes essa nossa capacitação ela vai se dar em meio a muita oração. Neemias queria ser instrumento de Deus ali para a reconstrução do mundo. Ele se pôs a orar. Você percebe que ele recebe a notícia 4 meses depois, ele tem uma oportunidade de falar. Ele não recebe a notícia e já sai fazendo alguma coisa, não. Ele primeiro vai orar. Ele vai orar, ele vai falar com Deus. As nossas orações não mudam a Deus. Isso é um pensamento errado, né? As orações, elas nos servem para moldar o nosso coração, para a gente entender a resposta que vem de Deus, né? E Neemias se coloca em oração justamente por isso, para que realmente Deus usa ele nesse momento. Neemias ora, meus irmãos, para que ele venha compreender qual que é a vontade de Deus para mim nesse momento. Eu quero ser usado por Deus, eu quero que Deus fale através da minha vida, né? Eu quero que Deus faça a grande obra dele em minha vida, mas isso só vai se dar quando nós estivermos em comunhão com o Pai, quando nós estivermos em relacionamento com Deus. Não espere transformação pessoal na sua vida, não espere que você consiga alcançar o objetivo se você não tem orado, se você não tem buscado Deus. Neemias faz isso, né? Mas ele não para por aí, ele não apenas ora. Neemias, ele planeja aquilo que ele vai fazer. Olha comigo o versículo 5. Ele fala que respondi: se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade, onde os meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu o meu pedido. Neemias ora, e durante esse período de oração, ele planeja. Planejar, irmãos, não é pecado. Planejar o que nós vamos fazer, né? Ter um planejamento para 1, 2 anos, 5, 10, 20, 30 anos, não é errado, né? Eu tenho o hábito de dizer que eu planejo a aposentadoria, né? Quando chegar numa certa idade, começar a parar, né? É um planejamento. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que não aconteça? Pode também. O homem faz planos, mas quem diz sim ou não é o Senhor. Mas a gente precisa lembrar que Neemias está orando concernente à vontade de Deus. Neemias está orando concernente às promessas que Deus já tinha feito. Então Neemias estava planejando. E quando a oportunidade chega, ele já fala: olha, eu preciso ir à cidade, reconstruir os muros. Algo notável aqui: nenhuma nação permitiria alguém voltar e reconstruir os muros de uma cidade que já foi tomada. Nenhuma. Isso seria interpretado como rebeldia, tanto que você vai ver que Sanbalat e seus amigos, eles veem isso como uma rebelião da parte de Neemias e do povo. E o rei poderia observar dessa maneira, mas nós vamos perceber algo interessante, que a mão de Deus estava sobre Neemias. E o rei permite isso. E como se dá esse planejamento, né, em 4 meses de Neemias? É bem interessante. Ele avalia custo. Ele avalia tudo. O custo material, o tempo da obra, o prazo, né? O rei pergunta no versículo 6, quanto tempo você vai ficar fora? Se você dá uma pulada lá no capítulo 13, versículo 6, Neemias fala que ele se ausenta por um período de tempo, por quê? Ele precisa voltar, né, até a cidadela de Suzã, porque ele fez um compromisso com o rei, né? E ele pede cartas para passar em segurança no meio de outros povos. Ele pede cartas para poder coletar madeira para a construção. Então, Neemias, ele faz todo um planejamento sobre aquilo que ele vai fazer. Nos chama a atenção também, nos evangelhos nós temos uma ilustração sobre isso, que antes de construir uma casa, nós precisamos planejar. Antes de ir à guerra, né, a figura lá do rei, ele precisa planejar.
se aquilo que ele tem, a quantidade de soldados que ele tem, é suficiente. Ou se ele precisa ir lá e fazer um tratado de paz. Nós, crentes, cristãos, precisamos planejar também. Precisamos planejar nossa vida. Você que é solteiro, você vai casar um dia. O que eu vou fazer da minha vida? Nós que somos já pais, como que nós vamos educar os nossos filhos? Quais são os nossos objetivos como família? Nós precisamos de planejamento. E se esse planejamento ele estiver de acordo com a vontade de Deus, ele há de abençoar e aquilo há de acontecer. Então planejar não é errado. Errado é não condicionar esse planejamento ao Senhor. Ou que eu vou planejar algo que está totalmente contra a palavra do Senhor. Não espere êxito, né? Espere realmente fracasso nisso. Neemias ora, mas Neemias planeja. Então nós entendemos que a oração e o planejamento eles devem caminhar juntos. Não é orar apenas assim, Senhor, faça isso, se fosse da sua vontade. Um bom exemplo, né? Você está orando por uma oportunidade de emprego, mas você não se capacita. Você não sai para procurar esse emprego, né? Você só ora, esperando aquilo acontecer. Não vai acontecer. Nós precisamos orar, mas planejar. Neemias é um homem de oração, mas ao mesmo tempo um homem de ação. Um homem que vai atrás dos seus objetivos. E isso fala muito a nós, né? Tanto que ele é um homem de oração e planejamento, que a construção do muro, nós vamos ver mais adiante, ela dura 52 dias. 52 dias. 4 meses dá uma base de 120 dias. Neemias orou muito mais do que trabalhou ali naqueles dias. Mas você vê que os dois caminham juntos. Então são 120 dias orando e 52 dias trabalhando. Não significa que durante esse período não houve dificuldades, obstáculos, houve sim. Mas a boa mão de Deus estava sobre a vida de Neemias. Por isso ele pôde realmente aí trabalhar, né? Que é o nosso próximo ponto. Ele faz o trabalho, ele faz o planejamento, melhor dizendo, né? Vamos continuar aqui. Verso 7, né? Ele fala sobre levar cartas aos governadores, segurança. Verso 8, levar cartas ao administrador da floresta para coletar madeira. Verso 9, ele vai até os governadores e leva as cartas para que ele passe com segurança. Versículo 11 em diante, até o 20, nós vemos Neemias trabalhando. Vemos Neemias já indo atrás, né? Verso 11 fala, assim que cheguei em Jerusalém, 3 dias depois. Acredita-se que é uma distância de 1.200 quilômetros. Então, 3 dias de viagem, né, até a cidade. E assim que ele chega, versículo 12, ele sai discretamente durante a noite para vislumbrar, para ver o tamanho da obra. O tamanho da obra que ele deveria fazer ali, né? Ele não conta para ninguém, é interessante isso, ele sai vendo aquilo que ele precisa fazer. Ele não fala com ninguém a respeito daquilo que Deus colocou no coração dele, daquilo que o rei fez, né? Da permissão que ele tinha do rei. Algo que chama a atenção também é que muitas vezes nós falamos o nosso plano para muitas pessoas, acaba dando errado, né? Ele guarda para si até que aquilo se confirme, né, na sua vida, né? E ele vai atrás. Mas versículo de número 17 e 18 eu quero destacar com os irmãos, né? Depois que ele chega na cidade, depois que ele avalia toda a situação, né? Depois que ele tem uma prova real daquilo que vai ser feito. Ele vai falar agora com os homens, vai falar com o povo a respeito da construção. Versículo de número 17 diz, mas então eu disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas destruídas pelo fogo. Venham e vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Verso 18.
Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e eu relatei a minha conversa com o rei. E eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados em realizar essa obra. Se vocês se lembram, quando o irmão de Neemias, Hanani, vem falar com ele, capítulo 1, versículo 3, eles responderam: as coisas não vão bem porque os que regressaram à província de Judá, eles estão passando por dificuldade e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas de fogo destruídas, e suas portas destruídas pelo fogo. Olha o contraste, né? Quando Neemias recebe a notícia, o povo está com ânimo baixo. O povo não vê possibilidade de mudança. Irmãos, a gente precisa pensar um pouco no contexto histórico da época para a gente entender essa ideia, muro destruído, porta queimada, né? Para a gente falar, o muro foi destruído. Só ir lá e fazer outro, né? A porta foi queimada. Mas para eles era uma profunda humilhação isso. Uma profunda humilhação. Ter os outros povos ali, né? Os samaritanos, outros povos, e tudo aquilo destruído. Era uma vergonha para eles. Quando Neemias chega e fala com o povo que o muro vai ser reconstruído, eles vão sair daquela situação terrível de humilhação. Aquela vergonha, ela vai passar, ela vai acabar. E quando ele diz ainda, né, que a mão de Deus está sobre ele, o povo se anima a trabalhar. O povo se anima para fazer essa grande obra. Olha que interessante, meus irmãos, a restauração, ela requer das nossas vidas oração e ação. Oração e planejamento. E uma vez que a mão de Deus está sobre as nossas vidas, nada deve nos impedir. Uma coisa que nós temos certeza hoje, pensando agora na dispensação da graça, na vida da igreja, é que a mão de Deus está sobre a vida da igreja. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então nada deveria nos impedir. Nada deveria servir de obstáculo para as nossas vidas. Mas infelizmente, nós nos pegamos olhando as circunstâncias. Nós vamos ver depois no livro de Neemias que há inimigos para a reconstrução. E há inimigos para a reconstrução das nossas vidas. E eu quero destacar um inimigo dessa reconstrução, que é nós mesmos. Muitas vezes, a pessoa que mais nos faz sofrer, a pessoa que mais faz com que nossos planos venham a fracassar, é o nosso próprio eu. Então, antes de começar a pensar em reconstrução, nós precisamos olhar para nós mesmos. E foi o que Neemias fez no capítulo 1. Ele reconhece quem Deus é, ele confessa seus pecados. Ele olha para dentro de si primeiro, ele busca a Deus, ele jejua, ele ora, ele lamenta. E é algo que nós precisamos fazer também. A gente não deve esperar êxito. Esse êxito que Neemias teve de falar com o rei, do rei liberar tantas coisas para ele, se antes nós não temos intimidade com o rei. Sem intimidade com o rei, nós não alcançamos o objetivo. Sem intimidade com o rei, nós não vamos reconstruir. E Neemias fala com o povo e o povo fica animado. Vamos fazer, vamos construir, vamos tirar essa vergonha daqui, vamos refazer os muros, a cidade vai ser edificada novamente. O povo estava animado. Vamos reconstruir. Mas olha que interessante, o versículo 19 já dá uma introdução para a mensagem seguinte. Mas quando Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam dos nossos planos, zombaram de nós. Com desprezo, e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus do céu nos dará isto. Olha como Neemias, ele é um homem dependente de Deus. Ele não fala, nós vamos conceder. Ele diz, o Deus do céu vai nos dar êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstrução desse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Muitas vezes, quando nós vamos reconstruir,
Nós vamos tomar uma posição com Deus. Senhor, eu vou andar piedosamente nos caminhos do Senhor. Vamos encontrar Sambalates em nossas vidas. Vamos encontrar Tobias em nossas vidas. Pessoas que muitas vezes vão zombar de nós. Vão tirar para a nossa cara, né? Mas a gente deve deixar tudo isso de lado. Lembrar o que Neemias diz no versículo 20. Que quem dá êxito, quem nos faz chegar lá, é o Senhor. Lá em Filipenses, Paulo diz que aquele que começou a obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. É isso que importa, meus irmãos. Não fique olhando para a circunstância, para aquilo que você está vivendo. Ah, pastor, está difícil. A gente está vivendo uma pandemia, desemprego, problema familiar, tantas coisas. Eu sei, meu irmão, Deus sabe também. Mas foca no Senhor. Que Ele seja realmente a alegria do seu viver. Deus, Ele é suficiente para as nossas vidas. O problema é que a gente não consegue perceber isso muitas vezes. A gente acha que o problema ele é maior do que a solução. E não é. Deus é suficiente. Neemias, um homem comprometido e dependente com Deus. Ele dependia de Deus. Homens e mulheres que foram usados por Deus. Antes eram homens e mulheres dependentes de Deus. Quer reconstruir? Tome esse espaço, meus irmãos. Ora, planeje e trabalhe. Alguns vão dizer muitas vezes que você alcançou o objetivo porque você teve sorte. O conceito de sorte é você estar preparado quando a oportunidade surge. Neemias estava preparado quando a oportunidade surgiu para ele. O rei fez a pergunta de ouro: o que você quer que eu faça? Neemias falou: é agora. É agora que eu vou conseguir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então que essa mensagem ela fale ao seu coração, que ela venha lhe motivar a viver para Deus. E se há alguma área na sua vida que precisa de reconstrução, comece tomando esses passos. Primeiramente, olha para si. Olha para a sua vida. Em segundo lugar, ore, planeje e trabalhe para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, santificado seja o seu nome, Senhor. Como a palavra do Senhor, ela vem e ela fala conosco. Glórias a Deus por isso. Pai, nos ajuda a olhar para a vida de Neemias, olhar a dependência que ele tem no Senhor e que isso aplique-se em nossos dias também, em nossas vidas. Nos permita não olhar, meu Pai, para a circunstância, mas olhar sim para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, meus irmãos, Deus abençoe, né? Se você precisar de uma visita, precisar de oração, conte conosco, amém? Que Deus abençoe.